World Builders, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje falaremos do nosso terceiro episódio sobre os sistemas mágicos. No primeiro episódio nós falamos sobre quais são os três sistemas mágicos, o suave, o pesado e o híbrido. No segundo episódio nós falamos de como é a calibração e nesse terceiro episódio iremos falar agora como criá-lo com todas as suas nuances. Como enfatizamos nos últimos episódios, o escritor Brandon Sanderson é aquele que traz esse sistema pra gente. E algumas técnicas que ele fez a partir dos seus estudos da literatura. Então começaremos com uma citação do autor. Como escritor, quero um sistema divertido de escrever. Como leitor, quero algo que seja divertido de ler. Como contador de história, eu quero um elemento de configuração que seja narrativamente sólido e que ofereça espaço para mistério e descoberta. Um bom sistema de magia deve ser visualmente atraente e funcionar para melhorar o clima de uma história. Deve facilitar a narrativa e oferecer uma fonte de conflito. Mesmo que o autor as chame de lei, tanto para ele quanto para mim funcionaram bem, e lendo outras histórias também funcionou para outros autores, mesmo que eles tenham usado apenas de uma forma mais inconsciente. Assim como às vezes é bom violar as regras gramaticais, os autores podem violar essas leis e ainda ter bons livros. No entanto, eu realmente acho que, seguindo isso, você pode trabalhar para desenvolver um sistema mais potente e memorável para os seus livros. E como qualquer outra dica aqui no Crafting Mundos, apenas trago formas de se pensar para que você consiga fazer mundos incríveis. A primeira é a lei de Sanderson. Essa lei consiste em definir se o seu sistema será mais pesado ou mais suave. Como abordamos nos últimos episódios mais a fundo, hoje apenas iremos dar uma passada mais superficial. A primeira lei consiste na habilidade de um autor para resolver conflitos com a sua magia, e é diretamente proporcional ao que o leitor compreende da magia. Se você é um escritor que trabalha em seus sistemas de fantasia, sugiro que decida que tipo de sentimento você deseja trazer para a sua magia. O que é mais interessante para você na hora de escrever? Qual sensação ou humor parece melhor para o livro em particular que você está trabalhando? Resista ao impulso de usar magia para resolver problemas, a menos que você já tenha explicado e mostrado esse aspecto de como a sua magia funciona. Se você está escrevendo um sistema de magia mais pesado, quando o seu personagem se depara com um problema, pergunte-se: como os personagens poderiam usar o que possuem e sabem para resolver esse conflito? Então faça-o usar o que tem, em vez de dar algo a mais. Isso tornará a história mais interessante, forçará os seus personagens a se virarem e proporcionará mais diversão para o leitor. Se você está escrevendo um sistema de magia mais suave, pergunte-se: como eles podem resolver isso sem magia? Ou melhor, como usar a magia para tentar resolver os problemas só vai piorar as coisas. Acima de tudo, experimente e descubra do que você gosta, e em seguida, faça funcionar para você. A segunda lei de Sanderson. A segunda lei pode ser descrita de uma forma muito simples. As limitações precisam ser maiores que os poderes. Quando as pessoas descrevem um sistema mágico, geralmente falam sobre o que ele pode fazer. Mas se eu perguntar sobre o sistema mágico do Super-Homem? Observação importante. Para a forma de pensamento que estamos falando hoje, toda e qualquer habilidade ou capacidade que foge da realidade humana é considerado como um sistema de magia. Então, se eu perguntasse sobre o sistema mágico do Super-Homem, você provavelmente falaria sobre a habilidade de voar, a super força, os lasers que ele pode atirar pelos olhos. Você pode até mais a fundo falar sobre invencibilidade e talvez até alguns outros poderes menores, mas vamos ficar com esses para termos uma forma mais fácil. Então, temos uma configuração muito forte do que o Super-Homem ele é capaz de fazer. No entanto, o que torna o Super-Homem tão interessante? Existem muitas pessoas com esses poderes mágicos que podem voar e serem invencíveis. Existem muitas pessoas fortes, rápidas, inteligentes, mas o que torna o Super-Homem tão interessante? E essas duas coisas são seu código de ética e a sua fraqueza em relação à Kryptonita. Por que o Super-Homem pode voar? Bem, é porque ele faz isso. E por que ele é tão forte? Os aficionados de quadrinhos podem ir atrás dele extraindo o poder do Sol, mas no final nós realmente não nos importamos do porquê ele é forte. Ele simplesmente é forte. Mas por que ele é fraco para a Kryptonita? Se você perguntar a uma pessoa comum com alguma familiaridade com o Super-Homem, eles irão dizer que é porque a Kryptonita, que é essa rocha verde brilhante, é um fragmento do seu mundo natal que foi destruído. A Kryptonita atrai você para uma história, mostra quem é o Super-Homem e de onde ele vem. Da mesma forma, se você perguntar sobre o seu código de ética, que é o que ele não pode fazer e o que ele pode fazer, moralmente, iremos falar sobre a sua família, como ele foi criado. Falaremos sobre como a senhora e o senhor Kent colocaram valores sólidos em seu filho adotivo e como ensinar o seu filho a usar a sua força não para matar, mas sim para proteger. Super-Homem não são os seus poderes, Super-Homem são as suas fraquezas. Mas o que tudo isso significa para você, autor? Bem, basicamente a gente vai falar sobre a descrição e a construção do passo a passo para a produção do seu sistema mágico. Quando você está projetando um sistema mágico, é importante trabalhar em novas tendências para os seus poderes. No entanto, é verdade que é virtualmente impossível chegar a um efeito mágico que ninguém nunca pensou. A originalidade não está no poder em si, mas nas limitações. Veja a Roda do Tempo, por exemplo. Esta é uma série de fantasia épica muito popular. O sistema mágico, em essência, é bastante genérico.
As pessoas podem manipular os elementos aristotélicos: o fogo, a terra, a água, o ar, e tem o quinto elemento que pode ser considerado o espírito. Esse núcleo não é original. São as limitações, os custos, as fraquezas do sistema mágico que nos trazem esses elementos mais fascinantes ao lado dos melhores ganchos de história. Para manipular esses 5 elementos, os praticantes desenham fios deles e em seguida tecem os diferentes poderes em padrões complexos, que então alcançam um objetivo. Essa é uma limitação da magia. Ao invés de meramente desejar o que quer que aconteça, os praticantes devem usar a habilidade e conhecimento e dedicar tempo para criar o que estão fazendo. Também dá um componente visual ao sistema mágico. Além disso, conecta a magia à cosmologia do mundo. Na Roda do Tempo, por exemplo, a mitologia do cenário ensina que as vidas de todos são fios tecidos no padrão do tempo. Além disso, o autor adicionou um dos custos mais poderosos de um sistema mágico que eu já pesquisei. Homens que usam a magia vão ficando loucos lentamente. Esse custo é maravilhoso, pois faz a magia valer alguma coisa. Força os personagens a fazerem escolhas difíceis e em seguida mostra ramificações reais baseadas na história. E são esse tipo de coisas que você deveria pensar na hora de projetar os seus sistemas mágicos. Uma limitação excelente em um sistema mágico pode fazer várias coisas. Então eu vou trazer algumas funções para você pensar na hora de criar alguns sistemas mágicos. Número 1. Lutas e problemáticas. Isso forçará os personagens a trabalharem por seus objetivos. Além disso, se a magia for limitada, os personagens precisarão ser mais espertos para superar os seus problemas. E você, como autor, precisará se forçar mais para fazer coisas inteligentes na hora de escrever. De repente, com essas limitações, os personagens são forçados a trabalhar mais. E trabalhando mais duro, a cena se torna muito mais interessante. Em vez de uma cena enfadonha com o personagem fazendo algo abstrato, o autor acaba escrevendo uma cena que o personagem tem que ser muito mais atento ao seu entorno e tem que trabalhar para atingir os seus objetivos. A natureza da magia incentiva uma escrita melhor. Número 2. Criar tensão. Uma excelente imitação do sistema mágico aumentará a tensão. O super-homem lutando contra um inimigo não é honestamente muito tenso. O super-homem lutando contra um inimigo com uma kryptonita é muito mais tenso. O Batman lutando contra um inimigo não é muito tenso. Mas o Batman lutando contra um inimigo que está jogando com seus medos internos, de repente torna isso muito mais interessante. As limitações nos darão tensão. Muitas vezes vejo autores deixando fora excelentes oportunidades como essa. A partir daí, eles acabam escrevendo cenas brandas com magias que acontecem abstratamente de maneiras com que não podemos nos relacionar como leitores. Número 3. Dar profundidade. Você também pode fazer isso com poderes. Você pode fazer isso, na verdade, com qualquer coisa. No entanto, mostrar algumas limitações exige um pouco mais de esforço para serem explicadas. Isso o força, como escritor, a criar uma profundidade para o seu mundo e personagem. Se tiver um personagem cujo poder é a habilidade de voar, mas adicionar uma limitação, você só pode voar quando estiver feliz, por exemplo, vai trazer muito mais profundidade para o seu personagem. De repente, seu humor está diretamente ligado ao enredo da história. Sua própria personalidade estará profundamente envolvida em sua habilidade de realizar coisas como essa. E em um segundo momento, você irá colocar os pontos de dificuldade da sua magia, e elas são limites, pontos fracos e custos. Agora falaremos sobre as limitações. Essas são as coisas que, por alguma razão ou outra, a magia simplesmente não pode ser feita. Cada magia tem sua limitação básica, definida simplesmente como um escopo limitante do poder. Se os óculos mágicos podem permitir com que você veja tantos quilômetros, então a limitação é que você não pode ver além disso. No entanto, em relação ao projeto de sistemas mágicos, sugiro que as limitações sejam mais abrangentes do que o parâmetro simples. Então sim, esse delineamento do que a magia pode ou não pode fazer é uma das coisas mais importantes e é por isso que você deveria começar. No entanto, um dos truques para projetar um sistema de mágico verdadeiramente envolvente está nos toques finais dessa limitação. Ter um sistema mágico baseado em regras não é necessariamente racional, mas consistente. Ao buscar limitações, procure em coisas que tenham boas ligações com a natureza do seu mundo. Procure também por coisas que forçarão seus personagens e você como escritor a se esforçar para resolver problemas. Resista ao impulso de adicionar novos poderes ou remover limitações para resolver problemas. Fazer os personagens usarem o que têm é uma maneira muito mais legal e bem inovadora. Sem limites, não há inovação. Ponto fracos. As fraquezas são diferentes das limitações. As fraquezas são coisas que os inimigos podem explorar. Em vez de serem coisas que o poder não pode fazer, são as coisas a quais o poder é vulnerável. Eu sei que é uma questão simplesmente semântica, e você pode trabalhar que fraqueza é apenas um outro tipo de limitação. E isso é uma verdade. Mas eu acredito que seja interessante você olhar de uma forma diferente. Não é uma fraqueza se a sua magia permite que você salte 30 metros ao invés de 60 metros. Isso é simplesmente o que você pode fazer. São os limites da magia. Seria uma fraqueza, entretanto, se a sua habilidade de pular no ar deixasse você vulnerável de alguma forma que desligasse todos os outros poderes. Fraquezas são mais difíceis de construir em um sistema mágico. Acho difícil evitar que pareçam simplistas ou tolos.
Mesmo que a ideia de Kryptonita seja uma ideia muito legal, se tornou um clichê de fácil narrativa. Eu sugiro evitar essas fraquezas simples. Mais uma vez, o objetivo de construir essas fraquezas é criar uma história melhor. Então sim, a fraqueza pode ser uma boa maneira de você controlar um herói e se tornar muito poderoso. Mas no caso da maioria das magias, sugiro permitir que as limitações sejam o que forcem esses problemas, não as fraquezas, adicionadas repetidamente. Os custos. Um anel do Senhor dos Anéis o torna mais cobiçoso e paranoico quanto mais tempo você o segura. Além disso, se você o usar para se tornar invisível, os poderes do mal podem sentir onde você está. Essas coisas são chamadas de custos. Usar a magia ou estar associado a ela tem um custo. Esses custos podem ser mais abstratos, você enlouquece usando a magia, ou mais concretos. Se você ficar sem tempero, você não poderá viajar mais rápido do que a luz no espaço. A diferença aqui está o quanto espaço de manobra o autor tem. Existem muitos tipos de insanidades, e a rapidez com alguém fica louco é algo que você pode brincar como autor. No segundo exemplo, o custo é muito mais concreto, prendendo o autor a um determinado custo específico. Se for necessário os 3 feijões mágicos para fazer uma porta abrir, seu personagem não pode fazer isso se não tiver 3 feijões mágicos. A terceira é a lei de Sanderson. Expanda o que você já tem antes de adicionar algo novo. Em livros de fantasia épica, não é o número de poderes que cria um worldbuilding imersivo e memorável. E não são nem mesmo os poderes. É o quão bem eles estão integrados na sociedade, cultura, ecologia, economia e nas vidas rotineiras das pessoas da história. Por isso, a ideia de concentrar-se em criar algo bem embasado, pensando muito com cuidado, ao invés de continuar adicionando muito mais elementos àquele universo sem realmente considerá-los. Por isso, Sanderson aponta 3 coisas importantes na hora de expandir o seu sistema. O primeiro deles, extrapolar. Extrapolar é utilizar a pergunta: o que acontece quando? O intuito é escolher um punhado de mágicas e aplicar essa pergunta, levando em conta os elementos daquele universo que serão interessantes para esse trabalho, como a história, economia ou algo bem específico. O segundo ponto seria interconectar. Se há uma gama grande de poderes ou de sistemas mágicos na sua história, é interessante conectá-lo. Assim, a sensação de propósito será muito mais existente. E o terceiro ponto seria melhorar. Ao invés de criar algo novo, reimagine o que já existe naquele universo. E pensar como uma cultura diferente reagiria a um certo traço da magia da história. Como as religiões diferentes se aproximam disso. A ideia é que não é preciso criar um sistema mágico para cada reino existente na sua história, mas sim as relações que existem entre o sistema e essa cultura. Comparado com Brandon Sanderson, acredito que não seja ninguém. Mas eu vou trazer para vocês uma teoria chamada Triângulo da Magia, que é algo que eu percebi a partir dos meus estudos de World Building. O Triângulo da Magia basicamente diz que toda magia segue o parâmetro de 3 pilares: a origem, o intensificador e o conjurador. A origem seria literalmente a origem da magia. Para jogadores de RPG é mais fácil fazer a comparação. Para magos, o conhecimento e o estudo; para bruxos, os pactos; para druidos, a conexão com a natureza; para feiticeiros, patronos e assim por diante. Então, basicamente, fazer a origem seria definir de onde vem todo esse poder. O intensificador é a forma que a magia pode ser modulada, ficando mais forte, mais fraca, mais furtiva ou qualquer outra modificação e calibração. Em Harry Potter, por exemplo, o intensificador é a vontade e a mentalização do feitiço na sua mente. Mas então o que seria a varinha e as palavras que eles falam? Seria o conjurador ou a forma como essa magia é manifestada? Palavras, varinhas, cajados, balançar de mãos? Como eu disse no começo do episódio, seja as 3 leis de Sanderson ou a proposta do Triângulo da Magia, são apenas ideias para quando você for pensar um sistema mágico fazer de uma forma muito mais interessante e inovadora. Usem e abusem das suas criações e deixem os seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!